está aproximando aí e nós temos aí 3 chapas lançadas. Mas por coincidência, até agora, só a chapa 1 procurou o sindicato. Por coincidência, é formada aqui dentro do sindicato, né? Mas o espaço está aberto para todas as outras chapas formadas, aquela que desejarem o espaço para colocar a sua plataforma, a sua campanha eleitoral, a reunião nossa aqui vai abrir o espaço para todos, ok? Então, como? Abrir o espaço e o vídeo. Correto, não. Quando a gente fala abrir o espaço, é a internet, é nós aqui comentando e a portaria do sindicato, quem eles quiserem também, ok? E a chapa, vocês viram os componentes aí da chapa 1. Deu não? Vou mandar para vocês, pode ficar quietinho. Não, mas volta aí, só para verificar. Agora você fala onde que é, pô. Ixi. Onde que é, o Wesley? Pessoal, vamos fazer uma pautazinha aqui rápida, porque eu convidei o Wendel para trazer um sistema aí para mostrar uma coisa. Aí, você tem pendrive o seu, Wendel? Não é pendrive não? Mas tem o PowerPoint? Por aqui mesmo? Ok, então. Vamos esperar ver se aparece mais um pouquinho de gente aqui e depois nós vamos fazer. Quem é o meu carregador de piano aí? Vamos começar pela frente aqui. Exportação. Opa. Qual é o próximo? Carlos lá? Eu tinha um Arlon aqui. Expede fiscal, por favor. Substituto. Pera aí. Arnon. Substituto tributário de venda não presencial. Alô? Alô? Qual o próximo? Josino. Como? Josino. Não, Josino, qual é o seu tema aí? Venda de cotas de capital. Vendas. Arlon. Bom, na oportunidade eu gostaria de fazer um comentário sobre a Caixa Econômica. Então eu vou esperar você um pouquinho. Wendel. Comercialização fora do estado. Ok, mais nenhuma pauta não, né? Acho que teve até pauta demais, né? Como o Arlon está querendo fazer só um comentário, pode pegar o microfone e fazer o comentário. Meu comentário é o seguinte. Faz aqui, virado para frente aí, que o É pessoal... uma indignação pelo funcionamento da Caixa. Eu estou com um problema na Caixa, é o seguinte, o empregado da empresa... Tá bem, pode falar. Tá ok. Empregado da empresa, a empresa despediu o empregado, fiz a chave dele, ele foi, sacou parte do FGTS. Depois do fechamento, aí caiu mais um depósito na conta dele. Depois disso, aí ele queria que fizesse a chave. Aí não se faz mais chave, porque não temos acesso à conta do empregado mais. Bom, aí vai na Caixa, a Caixa manda o empregado para a empresa para resolver o problema. Você vai na conectividade, não tem acesso de espécie alguma, não tem. Liga no 0800, pergunta para eles falam, não, a empresa não tem mais acesso no FGTS. A resolução é o empregado ir diretamente na Caixa, ele resolve com a Caixa. A empresa não tem mais acesso.
E isso já vai por vários dias, já fui lá algumas vezes, o empregado algumas vezes, e a caixa fica escorregando, fala, manda fazer uma coisa, você tenta fazer, não dá certo. Ele fala, só se não der certo, vem aqui que eu resolvo. Não dá certo, você tenta, vai lá, manda fazer outra coisa, não resolve, e está aí nessa pendenga do mesmo jeito. Alguém tem indignado algum problema, teve algum problema? Uma incompetência fora da caixa. Vamos ver se algum colega teve algum problema desse. Atualmente eu não tenho, não. Eu tive há 2 anos atrás. Vamos ouvir o Ivandro aqui. Há 2 anos atrás, eu tive uma situação bem semelhante. Eu, quando percebi que começaram a me enrolar, eu fiz um ofício e dirigi minha caixa e protocolei. Quando você oficializa, eles têm mais ação, porque a coisa se torna coisa oficial. E isso, eu digo a você, eu tenho feito e tenho passado para os meus funcionários para que, toda vez que dirijam uma repartição, jamais converse com eles sem saber o nome, anote o nome da pessoa que te atende, e toda vez, o possível, notificá-lo. Quando você notifica, você tem grande chance de resolver seu problema com menos ônus. Caso contrário, eu vejo você com grandes problemas. Ainda mais com essa mudança, dessa implantação desse novo sistema, que não é para poder receber ninguém na caixa, é para tudo procuração eletrônica. Isso é que foi o maior problema seu. A procuração eletrônica está agora sendo implantada e não existe aquela procuração antiga mais. Quem tinha, foi transferida. Quem não tem, ou você faz um sistema digital, ou não tem mais. Mas quem tem a certificação antiga, ela tem validade até 31 de dezembro. Justamente. Quem tem? O depósito seu aconteceu após ter feito a chave? Sim. E a Caixa, nesse caso, ela não te orientou o que deve fazer? Não, a orientação do 0800 é que não temos mais acesso na conta do empregado, que a resolução é o empregado ir diretamente na Caixa e resolver. Mas o empregado procurou a Caixa? Já procurou várias vezes, eu fui lá com ele, eles fazem tentativa e não resolve, fala, não, faz isso aqui, faz RDT. Tentei fazer o RDT pela conectividade, não funciona porque eles mudaram o PIS do empregado, criaram um outro PIS. O primeiro, quando eu fiz a chave, ele sacou com um PIS. Aí, quando ele foi novamente lá para sacar o restante, eles pegaram e mudaram o PIS dele. Fez outro nome de PIS para ele. Aí bagunça tudo e não resolve o problema. Faz o seguinte, procura o Fábio. O Fábio é o representante do sindicato perante o FGTS na Caixa. Lá tem um conselho do FGTS e o Fábio é representante lá. Mostra para ele a sua dificuldade, o que você procurou lá, e vê o que o Fábio, se conhece alguém lá, e ele vai tentar conversar com alguém lá, ver se vocês dois, unindo, resolve o problema de vocês. Ok? Então, mas converse com o Fábio pode interferir lá no conselho do FGTS lá, ok? Tá. Pode falar aí, Everaldo. O Everaldo quer dar uma notícia para vocês que estão aí no painel. Testando. Bem, pessoal, você sabe que nós não tínhamos representante da ajuda comercial. Corta o vídeo, não desligou aí. Hã? Desligou o vídeo, não? Não, mas esse aqui pode falar depois, né? Então, a gente nos empenhamos, certo? E fizemos o ofício para o governador para indicar aquele que estava na lista, certo? Não teve problema nenhum. Então, nós mandamos o ofício para ele e eles acataram os nomes que estão aqui, que estavam na lista, certo? E acataram a Valquíria e o Henrique, Ricardo Batista. Então, foi esses nomes que nós fomos indicando, nós indicamos, foi mais de 3 meses atrás, e eles mandaram o ofício, passando o SPA junto, depois passou para os outros, para frente, depois eu vou revelar para você, e hoje nós temos o nosso representante, que futuramente eles devem vir aqui para colocar alguma coisa para vocês. Agora eu gostaria... Diante dos comentários, importante salientar que foi publicado no Diário Oficial, hoje a classe contábil já tem os seus representantes amanhã. Vão tomar posse na junta comercial. Então, já tem o vogal, o representante da contábil lá. Vamos aqui para a pauta.
Pode, vai. Seguinte, colegas, conforme eu sempre digo, uma das maiores virtudes do homem é a humildade. E sendo assim, como ninguém sabe tudo, nós sabemos só um pouquinho. Na semana passada, nós falamos sobre o capital social. Eu disse aquela parte em que, para ser integralizado, a integralizar teria que ser inferior a 50% do integralizado. Eu fiz uma confusão com a 1406, no seu artigo 80 das sociedades, que se restringe a 10% das ações subscritas. Então, na verdade, não há uma exigência do capital a integralizar. Somente no capital integralizado e a integralizar já constituído, se for para aumentar o capital social, que é vedado pela legislação. Portanto, fica retirada aquela minha afirmação de que o capital a integralizar obedece-se normas. Obrigado. Ok. Ronan, já que você tocou nesse assunto aí, eu tenho uma pauta aqui do Josino, que é venda de cota de capital. Formula a pergunta aí, Josino. Um pai tem 5 filhos. E um filho, ele quer passar 1/3 das cotas para 2 filhos. Vai vender, né? A gente vai fazer essa venda para os 2 filhos. O comerciante falou que não pode isso aí, que fulano falou, que Beltrano falou. Eu queria saber se isso é verdade. Ronan. Aqui, no meu entendimento, Josino, conforme você disse, não é uma doação nem transferência gratuitamente. É uma venda. Não é isto mesmo? Quando se trata de bens imóveis, aí tem que ter a aquiescência dos outros filhos. Neste caso, é uma venda. Você vai documentar como venda. Observar se o filho realmente ele tem capacidade financeira para adquirir aquelas cotas. E, nesta alteração contratual, você pode mencionar, sim, nada impede. Isso chama-se uma cláusula restritiva. A anuência dos outros filhos naquela operação. A empresa estará, o sócio dessa empresa estará resguardado. Vende-se para aquele com a anuência dos demais. Você pode mencionar isso no contrato. E os demais assinam também junto com aquele. Claro, sendo todos maiores. Tá bom? Ok. Everaldo, comenta. Já comentou tudo? Eu só discordo um pouquinho. Realmente é com a anuência dos outros, porque os direitos dele de compra são iguais. Aí ele terá que dar um documento, certo? Que esse documento será arquivado na junta comercial, apensado e arquivado. Não precisa colocar no contrato, não. Apensado que os outros herdeiros concordam, certo? Abriu mão da compra das cotas. Quer comentar mais, Ronan? Tudo bem, está aí da maneira que o presidente colocou, com um documento apensado no processo. Mas nada impede você colocar no contrato, no instrumento, cláusula restritiva, em que você reza isso. Não tem nada pejorativo em mencionar aquilo. Até que socialmente e juridicamente estará ali explícito no contrato social. A anuência dos outros filhos com a aquisição daquelas cotas por aquele filho. Vamos ouvir o Laura. No contrato social. Nessa venda aí, há ganho de capital também, né? Não tem? Vai depender do valor financeiro. Dependendo do valor, tem ganho de capital, né? Não. Vai depender do seguinte. Vamos supor que ele tem um patrimônio de 1 milhão. Eles vão vender 1 milhão. Agora, quando ele vender 1 milhão, vamos supor que é 2 sócios. 2 sócios, cada um vendeu 500. Se ele pegar esse 500 e vender por 700, vai haver o ganho capital do 200 cada um. Se houver um valor paga maior pelas cotas. Isso, se ela foi transferida pelo mesmo valor que está
Não tem problema nenhum. No contrato não tem problema, né? Mas se a venda foi superior àquele, nesse caso há, né? Inclusive, no caso de doações, vamos supor que o pai doou para o filho, certo? Ele estava um patrimônio de tantos mil, um patrimônio de 1.000. Acontece que o capital dele era só de 200. Aí ele doou 200. O que acontece? Você vai pagar imposto de transmissão sobre os 1.000, porque ele adquiriu por valor menor, mas a transmissão deveria ser de 1.000. Por isso que agora mesmo teve 2 empresas nossas que teve que pagar, inclusive, contando da data da assinatura do contrato. Mais alguma coisa, Ronan? Naturalmente, no contrato social, ali, você menciona, lá está explícito o valor de cada cota do capital social a ser transferidas para aquele adquirente. Vai mencionar no contrato. Se mencionar o valor das cotas que está no contrato, não vai incidir ganho de capital. Porque as cotas estarão sendo transferidas pelo valor unitário. Não é isso, presidente? Não. Aí vai depender do patrimônio. Se o capital dele é 200 e o patrimônio dele era 1.000 e ele comprou por 200, e ele comprou com subavaliando, né? Menos, não há ganho de capital. Mas se o patrimônio dele era 200 e ele recebeu 1.000, a diferença é ganho de capital para o sócio, né? Não é para a empresa. Agora você complicou tudo, porque na realidade, vamos supor, você não quis analisar o patrimônio líquido, não. Vamos supor, o capital é 200 mil, patrimônio líquido 1 milhão. Vai ler os dois primeiro. Aí, eu estou com um patrimônio de 1.000. De 1.000. E eu vendi somente o capital por 200. Vendi o capital por 200. Ele comprou o patrimônio de 1.000 por 200. Não há o que falar em ganho de capital. Ganho de capital, certo? Correto. Mas se o capital dele era de 1.000, certo? Não, era de 200. O patrimônio é 200. O patrimônio é 200. E ele vendeu por 1.000. Aí ganha capital. Não, aí tranquilo. Aí, Zé Walter. Eu fiquei numa dúvida aqui entre o Ronan e o Everaldo. Um disse que os herdeiros daquele que está vendendo devem assinar. O outro disse que os sócios devem assinar. Eu achei interessante porque os sócios têm preferência na aquisição. Acredito que tenha sido isso que você disse, né, Ronan? Porque aí eu até achei interessante, que ainda não tinha atentado para isso, mas acredito que os sócios e os outros herdeiros devem assinar, não seria? Bom, eu não reportei exatamente na assinatura do sócio. É claro que quaisquer alterações contratual, a não ser que seja em casos específicos, todo sócio tem que assinar. Uma vez que um dos sócios vende cotas da sua empresa para um filho e cria-se uma cláusula restritiva em que aqueles não herdeiros, né, que aí no caso não é de herdeiro, é venda, aí que os outros filhos daquele adquirente das sócios também, eles concordam com aquela alienação no contrato social e os sócios remanescentes assinam, está verdadeiro o ato. Correto. Ok. Já leva ali para o Manel ali, o Manel quer palpitar. Pensei que isso seria um assunto rapidinho e o assunto está espichando. É o mesmo pensamento do Evaldas que eu queria agora. Porque, na verdade, no contrato social, você pode vender com a anuência dos sócios, não é isso? E nessa hipótese aí, não se trata dos filhos, se trata dos sócios, na sociedade. Particularmente, sim, provavelmente se trate dos filhos, dos herdeiros. Como o Ronan falou, a questão da doação, imóveis principalmente. Um senhor me procurou que ele tem uma filha, está idosa já, não casou, e ele estava preparando aqui em Goiânia para comprar uma casa para ela. Ele é da Guarda Territorial de Rondônia, e ele chegou lá e foi conversar com o filho. O filho estava fazendo direito, né? Aí disse, espera aí, pai, um pouquinho. Chegou lá, trouxe o Código Civil, está aqui, o senhor não pode dar nada para ninguém. O senhor está dando o que é meu.
Mas nessa hipótese da sociedade, eu vejo totalmente a parte pelo seguinte, porque está se tratando daquela sociedade e os filhos que estão ali são seus sócios. Não? Ó, uma diferencinha. Porque no caso específico, os filhos estão comprando. Agora, para ele vender para os filhos, não tira negócio do sócio fora. Certo? Para ele vender o primeiro sócio, tem o direito de comprar. Agora, ele vai vender para os filhos. O filho é fora da sociedade. O filho. Agora, quando ele vendeu para o filho, os outros também têm o direito de comprar também. Esses filhos, certo? Estão abrindo mão, porque esses filhos é um conjunto. Abrindo mão de comprar também. E eles abrem mão de comprar. O sócio, quando assinou, ele já abriu mão. A venda. Agora, quanto à doação, é o mesmo caso. Se o tanto faz bem como os cotas, é a mesma coisa. A doação, eu não posso, a não ser que o filho abra mão também. Ok, acho que ficou bem claro. Enildo aqui. O microfone aí, Enildo. Mais um piquinho para cima. Aí. Alô. Bom, eu estou achando que não tem um probleminha aí. Normalmente, o contrato, quando redige o contrato, você fala da cláusula da venda de cotas. Então, se eu e o Everaldo somos sócios, vamos dizer, e o Everaldo, vamos dizer, o meu filho quer entrar na sociedade, eu disponho a vender parte. Se o Everaldo concordar com a venda, o filho pode comprar normalmente, independente dos outros. Porque aí é um negócio comercial que decorre normalmente. Então, eu acho que não é o problema de o outro filho tem que abrir mão ou qualquer coisa desse jeito. Se o que está comprando tem condição de comprar, tem condições financeiras para isso, os outros não importam. Desde que os sócios da empresa, se tem uma cláusula falando da venda, se tiver tudo dentro da cláusula, pode vender para qualquer um, ok? O Ronan pode explicar para vocês melhor? Aí é o direito de família. O direito de família estão todos iguais. Os dois irmãos são iguais, certo, para adquirir. O direito de família eu não posso ultrapassar o outro. Assim como a doação. Eu não posso dar para o outro, assim como o outro. Eu não posso comprar se o outro não me resguardar disso. Eu entendi, Enildo, a sua pergunta e eu respondi o que você entendeu aí. Você talvez não atentou aqui para a minha resposta. Eu disse o seguinte, que o empresário que estará vendendo, o contador, tendo cuidado de saber se o adquirente, o filho adquirente, ele tem condições financeiras. Está comprovado que ele tem a condições financeiras de assinar aquelas cotas. Como a legislação, ela veda direito de preferência, direito de pai para filhos, ele não pode ter preferência entre os filhos. Para resguardar o direito desse que está adquirindo, cria-se uma cláusula restritiva no contrato social em que todos consolidam aquele fato. Isso é para evitar turbulação jurídica futura. Está satisfeito? Ok, acho que já dissecou tudo isso aí. Vamos supor que o Gerson e o Halley são os irmãos. O Gerson tem o dinheiro e o Halley tem o dinheiro. Então são irmãos e você é o pai. Não, eu só vou vender para o Halley. Os dois têm os direitos iguais. Mas é isso que o Ronan colocou. Simplesmente o Enildo colocou também bem, mas o Ronan está assegurando uma futura questionamento, um futuro questionamento. Mas o correto ali também do capital. Peguei o bonde andando aí. O pai está dando. Não, vendendo. Transferindo a cota de capital para o filho. Mas morreu aqui. Ah. Morreu aqui. Já foi dissecado o que tinha que dissecar. Não, eu só quero ler aqui, para ajudar, o artigo 23 da Lei 9532. Mas é venda. Venda e... Aqui trata de venda e doação também. Doação? Na transferência de direito de propriedade por sucessão, nos casos de herança, legado ou por doação em adiantamento da legítima, os bens e direitos poderão ser avaliados a valor de mercado ou pelo valor constante da declaração de bens do decujus ou do doador. Se a transferência for efetuada a valor de mercado, a diferença maior entre esse e o valor pelo qual constam da declaração de bens do decujus ou do doador
sujeitar-se à incidência do imposto de renda alíquota de 15%. Ok, foi discutido isso aí também. Vamos aqui com o João Galdino. Exportação. Um criador de gado está querendo exportar os bois dele, exportar ele vivo. Ele me perguntou, eu falei, olha, não sei, né? Você tem que ver isso aí, como é que funciona. Então, como é que funciona nesse caso dele querer exportar os bois? Qual seria o custo de tributação nessa exportação? Eu sei que ele pagaria os impostos no Brasil, na saída, no faturamento, né? E na exportação lá, como é que funciona? Acho que já foram discutidos várias vezes sobre exportações aqui. Acho que o correto seria procurar um despachante aduaneiro. Aduaneiro, né? E para verificar registro no Comex, perante o Banco do Brasil, tudo. Então tem uma série de normas e entendimentos que acho que aqui, pelas vezes anteriores que nós fomos questionados, ninguém soube trazer para nós o correto como deveria. Então, geralmente a recomendação que a gente faz é procurar um despachante aduaneiro. Você quer falar sobre exportação aí? De gado? Tá. Então, aí, inclusive, você até poderia pesquisar e depois, na terça-feira, se você tiver a resposta, até ensinar para nós aqui. Viu? Alguém aí tem alguma experiência em exportação? Quer comentar alguma coisa? É pessoa física ou é jurídica? Pessoa física. Ele não sabe se é na física ou se é na jurídica. Ele tem uma empresa e ele tem empresa agropecuária? Produtor. Não é agropecuária, não. Não? Não. Provavelmente. Não pode. Pela empresa, parece que não pode, né? Pela empresa. Mas como pessoa física, como produtor rural, ele poderia estar fazendo. Uma empresa, a não ser que seja frigorífico, né? Não é frigorífico, não. A distribuidora, uma distribuidora de... Hã? Ele quer mandar os bois vivos. Você quer comentar sobre exportação aí de gado? Não. Então, Galdina, sobrou para você mesmo. Você que vai ensinar nós depois aí, terça-feira, ok? Ok. Deixa. Então, deixa eu levar o microfone para você. Exportação, tem que saber se ele vai para o mercado livre, se é China, se é o comum europeu, se é o nosso intercâmbio, o Mercosul, que nós somos signatários, né, do bloco lá. Então, se é para lá, é 0,800, não paga nada, só emite a nota e com código de exportação. Só que ele tem que saber direitinho o que ele quer. Se pessoa física tem um tanto de euros ou dólar, que não paga imposto, não paga nada, basta emitir a nota. Agora, se ele quiser saber mais alguma coisa, eu tenho um estudo lá, mas como não frutificou o trabalho, a gente vai ficar estudando a coisa, né? Mas eu tenho alguma orientação. Ele tem que saber para onde é que ele vai exportar. Se é produto in natura, se é industrializado, ver se lá tem algum convênio com o Brasil, porque isenção de alíquota, redução de alíquota, tudo isso daí. Ele acha isso no saltoplanalto.com.br ou lá na Receita Federal, ele acha quase... O melhor mesmo seria a orientação de um despachante aduaneiro. Já pega mastigado, né? Daria tudo. Wendel, vem para frente aqui e fala sobre a comercialização fora do estado, né? Pois é. Aí você já... Qual que é? O que é o questionamento? Então, o microfone para o Wendel lá. Eu estou querendo saber sobre uma questão. Hoje tem um empresário em São Paulo que tem uma indústria que fabrica botijões de plástico, material de plástico. Ele compra mercadoria lá em São Paulo mesmo, polietileno, e faz industrialização lá dentro e vende. E teve um amigo dele que chegou para ele e falou: abre essa empresa em Goiás, essa indústria sua passa a ser uma prestadora de serviço, faz essa industrialização para você, e bota essa empresa para Goiás para fazer a comercialização. Ele está querendo saber o seguinte, eu não soube responder para ele. Se essa mercadoria que ele comprar lá, for para industrialização lá dentro de São Paulo, ela pode ser vendida daqui, dentro de São Paulo mesmo, entendeu? Sem passar, essa mercadoria passar por barreira, porque ela não vai vir para Goiás, ela vai ficar lá dentro mesmo, ser distribuída lá dentro. Você entendeu aí, Everaldo? Então, entendi. Responde. Me desculpa falar.
é uma burrice aguda. Por quê? Primeiro passo, ele pode até mandar para cá. A única coisa que tem suspensão seria o IPI. Agora, o ICMS, quando saiu o imposto do ICMS, quando saiu de São Paulo e veio para cá, ele veio com 7%. Quando ele voltar daqui para lá, vai com 2%, já perdeu 5%, né? Só de ir aí, olha, ele pode até fazer isso, uma coisa simbólica, mas nessa simbolicidade, né? Tá certo? Não, porque nessa... Simbolização. Não. Vai, vamos buscar a gramática. Não, vamos buscar a gramática. Dessa simbologia, né, ele já perde 5%. A questão é o seguinte, Geraldo, a gente olhando lá é o seguinte, o que acontece? Você vai comprar lá em São Paulo, ele vai comprar com 12. Sim. Industrializar e vender para outros estados para 18%. Não, quando ele vier, pode vir com 7% na transferência. Não, tá, fala dentro de São Paulo, isso é a comercialização normal dentro de São Paulo. Sim. Se ele vir para Goiás, a questão é o seguinte, ele vai comprar com 7% e vender com 12%. Quando ele voltar para lá, você falou transferência, é a mesma empresa. Não é transferência, vai ser a mesma empresa, ele vai transformar lá numa prestadora de serviço ou uma outra empresa. Prestação de serviço não pode, é industrialização. Industrialização, a empresa de lá vai só produzir, vai pegar e produzir. É industrialização. Lá dá uma lida na lei complementar 116. Eu também. Porque na realidade o que é que ele vai fazer? Ele vai comprar uma matéria-prima. Isso. Ou talvez até sucata, pelo jeito. O polietileno. O polietileno. Isso. Tá. E vai mandar para essa empresa. Vai comprar de uma indústria de polietileno e vai industrializar um produto. E vai industrializar lá em São Paulo mesmo. Com a remessa para Goiás, que quem comprou foi a empresa de Goiás, sendo fabricada por outra empresa em São Paulo. Espera aí, então na realidade o que teria que acontecer? A empresa de Goiás compraria a matéria-prima, mandaria para o terceirizava a mão de obra com ele. Em São Paulo. E aí São Paulo mandaria para cá. Aí essa mesma empresa de Goiás, ao invés de mandar essa industrialização para Goiás, lá dentro, aqui por Goiás mesmo, ela fazia a comercialização saindo da indústria para os outros estados. Então. Entendeu? Porque na realidade o estado de São Paulo, quando vende para revenda, ele vai vender a 7%. Não, o estado comprador que vai pagar a diferença, o diferencial de alíquota. Ele para vir para cá para vender a 12, ele já está perdendo 5%. Porque o que acontece? Ele vende tudo dentro de São Paulo. Ele está vendendo tudo dentro de São Paulo. O que acontece é o seguinte, ele compra lá em São Paulo, ele vai comprar com 12 e vender para 18. 18, entendeu? Correto. Isso, aí o que acontece? Ele queria comprar... 18 para 12, 6. 6. De 17 para 12, ou de 7 para 12, 5. Ganha 1%. Ganha 1%. Mas só com o volume... A logística, transporte e tal... Não ganha nada. Faz as contas. Teria que verificar essas contas aí. Porque transporte... Mas a questão aí que tá, o transporte não vai vir para Goiás, ela não vai chegar aqui em Goiás. Vai ficar lá mesmo. Vai ficar lá mesmo. Entendeu? E aqui Deixa o Eudes dar um palpite aí. É porque o que ele está falando é o seguinte, que na hora que a empresa fizer, ele faz uma venda para a empresa em São Paulo e a empresa que está industrializando vai fazer a entrega por venda à ordem. Então, essa mercadoria não vai transitar de lá para cá. De lá de São Paulo, da fábrica, já vai fazer a entrega por venda à ordem. É isso que ele está falando aí. Correto. Aí, nesse caso, ela não vai ter o transporte. Simplesmente sai da indústria, faz a entrega por venda à ordem para a empresa lá dentro de São Paulo mesmo. Então, ele vai transitar somente notas fiscais. Mas não vem aqui em Goiás, gente. Você está falando, vem aqui em Goiás voltar. Não vende, não. Então, que negócio de Goiás? O que o Goiás entra no meio? Por ordem de terceiro. Não Venda por ordem de terceiro. Não adianta. Ele tem que ver, pelo menos simbolicamente, tem que entrar aqui. Ele vai perder 5%, gente. Sim, vai entrar simbolicamente a nota fiscal da industrialização para cá, só que a mercadoria não vai transitar, então ele não vai ter a logística, não vai ter o transporte. Ele vai ganhar 1%. Ele vai ganhar 1%. 1%. E agora ele está avisando que é o montante, porque é muita coisa. Porque a empresa de Goiás vai adquirir, vai fazer ordem de terceiro para ser industrializado no estado de São Paulo, e a empresa do estado de São Paulo já vai fazer a entrega por ordem de terceiro. E essa questão... Agora... o diferença aí é muito pouco, hein? Eu pergunto.
E qual o Estado que vai perder isso aí? Não, Você tem que pegar, assim, ó, você esse aí que tem eu tô que estudando. estornar o crédito, pronto, acabou, fica zero. Não. Vai perder dinheiro em transação. É isso que eu estou estudando. Essa questão que eu trouxe É aqui. estoura pra o crédito. Assim como aconteceu com o pessoal de cesta básica. Ele adquiria mercadoria, entregava a cesta básica com alíquota zero e não estornava o crédito. Não. Ele dinheiro autuário. Não, mas aí não tem coisa de estornar crédito, não. Colega? Não, é porque a empresa de Goiás vai comprar no estado de São Paulo e creditar, normal. Mas aí o exemplo- vai o exemplo determinar, mandar entregar em São Paulo mesmo para industrializar por ordem de terceiro. A partir de industrializado, a empresa de Goiás vende para uma empresa de São Paulo para a empresa que terceirizou pela ordem. O Everaldo não entendeu, mas o negócio é o seguinte, o Ronan tem uma empresa em São Paulo e produz um produto. O Wesley está aqui em Goiás com a empresa, ele adquiriu do Ronan, e mandou o Ronan entregar para o Eli, que é um outro prestador de serviço lá em São Paulo. A mercadoria vai da empresa do Ronan para a do Eli, por ordem do Wesley. Ele terminou de produzir, ele aqui faz uma venda para o Fábia, lá em São Paulo. É esse o exemplo. Aconteceu que saiu dali do Ronan, foi para o Eli, do Eli foi para o Fábia, tudo sob ordem e Pera não aí. ouviu, não veio a mercadoria. Meu mas amigo. a nota que o Ronan emitiu veio aqui, deu entrada. Foi emitida a transferência para que fosse entregue lá, ele fez a situação idêntica e a mercadoria foi entregue lá. A transação de papel vai acontecer, Veraldo. E se houver a transação, vai acontecer imposto. Mas qual é o imposto? Você Sim, presta atenção no mas- imposto. Não, peraí. Reflete no imposto para você ver. Peraí. Verifique o CFOP que vocês vão usar, gente. Olha só que confusão. Verifique o CFOP. Olha, isso aí eu estudei, muito bem estudado. Não vai dar certo, não. Cuidado com isso aí. Eu estou Não, preocupado. Não vou dar palpite, eu não, estou deixa até comigo. preocupado com a questão, assim. Eu fiquei um pouco preocupado. Não vai ter transação de. Não vai ter frete, não vai ter nada. Não vai ter circulação física. Exato. Vai. Não existe o CFLP e você entendeu como que é. Eu acho que a vantagem do lucro aí que é muito pequena, mas dependendo do montante que vai comercializar, às vezes representa alguma coisa. Ô Wendel, vem, traz o seu notebook aqui. Nós vamos demonstrar aqui, através do Wendel, uma importação de uma nota fiscal aqui, para o sistema. Apressando o Wendel aqui. Vamos aqui com o Carlos, que está perto de você aí, o expediente fiscal. Hoje à tarde, estava vindo para cá já, um colega me perguntou, como é que você lança mercadoria substituição tributária no expediente fiscal, sendo que essa empresa só vende para o consumidor final? Falei, rapaz, eu não tenho nenhuma empresa dessa não, que seria, no caso seria dele um supermercado, né? A que eu tenho é outra. Então eu falei, não, a minha é tudo na base da tributação normal, tal, né? E como é que ele lança no expediente fiscal, no sistema? Eu falei, depende do sistema, né? Depende do sistema dele. Falou, não, mas o meu sistema, o meu programador não está sabendo. Eu falei, rapaz, aí está difícil. Não, mas pergunta lá para mim, porque eu não estou podendo ir lá. É o Robson, né? O colega nosso aqui que veio com a gente, sempre vem com a gente aqui. Vai responder para você, vai. Então, eu não sei como responder para ele, que a mercadoria ela entra em substituição tributária e tributação final. Ele já vende para o consumidor final, ele não vai usar esse crédito. Ele vai, né? Como é que vai lançar isso no expediente? Falei, rapaz, tá difícil. Vou perguntar lá, ver se alguém pode responder para você. Liga aí, professor. Tá. A coisa está tão simples, esse negócio de espécie fiscal. Inventar essa coisa toda, certo? Aí, certo? Eu tenho preocupação muito grande do futuro nosso na frente, certo? Porque nós não podemos assumir a responsabilidade de nenhum cliente, certo? Então, essa é a ideia, certo? A coisa tem que cada um no seu lugar. Quanto ao substituição tributária,
Você comprou mercadoria no 2403 ou 1403? 3. Tá, 1403. Se você comprou mercadoria no 1403, você vai sair no 5405 e acabou. Não tem o que falar em nada. Lá, se for no nacional, você vai falar que é tributário e pronto. Se for uma empresa normal, valor contábil outro também que já foi pago o imposto e acabou. Essa é a ideia. Quer dizer, entra sem crédito, sai sem débito, acabou, fechou. Não precisa aproveitar a base de cálculo, a não ser que ele tenha Atari. Não se tem. ele vai reter de alguém futuramente, você vai depositado. Se não for, é muito simples, viu? Beleza. Então, ok. Eu vou responder para ele. Vai ser no cupom fiscal, que ele vai sair 5405, não tem como. Né? Ele não vai aproveitar crédito de nada. Então, aquela base de cálculo, a dúvida dele é aquela base de cálculo. Se for para o SPED, ele terá que trazer lá do programa de gestão. Não tem outra saída, gente. Pois vocês podem inventar o que vocês quiserem, mas daqui 5 anos vai haver autuação de responsabilidade fiscal. Cuidado com isso. Então, não queria jamais que vocês caíssem no artigo 1167, 1178 do Código Civil. E o artigo 299 do Código de Processo Penal. E o artigo 27, letra D, lá do nossa lei de regência. Cuidado com isso, que informação idônea. Nós não podemos assumir a responsabilidade de controle histórico de seu ninguém. Certo? Essa função do contabilista. Cada um no seu lugar, não podemos colocar o carro na frente dos bois. Mas parece que estão querendo fazer isso. Então, você vai, o espécie fiscal então você tem que trazer o produto lá da maquinazinha, produto jogar no nosso programa e ele vai enviar. Mais fácil ainda, hoje os SPEDs são nacionalmente. Por que eu vou colocar o meu carro na frente dos bois se eu posso fazer um SPED nacional, que é uma linguagem nacional? Nacional. E se todos os programadores fizerem a linguagem nacional, nós pegamos essa linguagem nacional e colocamos no nosso e pronto, gente. É resolvido o problema. E vai mandar para o SPED normalmente. Na realidade, essa semana passada, esse Alteofino foi um Deus ascuda, nós aprendemos muito a respeito do SPED, graças a Deus, só falta pouca gente para apresentar, muita gente deu uma erradinha, mas eu acho que vai dar certo direitinho. Na realidade, ele quer ensinar o empresário, que o empresário que vai fazer. Falou, não, então eu acho, pelo menos eu acho, mas acho elogio da base. Falei, não, eu vou perguntar e vou te trazer a resposta. Então, quer dizer, ele entrando essa mercadoria no 1403 sem crédito, vai sair sem débito 5405, normal. Como é para o consumidor final, ele não vai transferir crédito, então, beleza, matou a charada. Obrigado. Ok, passa o microfone aí para o Arnon aí, vamos falar de substituição tributária. O Eli, há umas terças atrás aí eu vi essa discussão sobre aquela questão da venda não presencial. Um cliente meu foi agraciado, logo na implantação da nota eletrônica, a nota número 1 dele, ele vende para o Mato Grosso. O cara não soube me informar se o pessoal teve aqui, comprou dele, não comprou, não interessa. O que interessa é que estava na transportadora, porque o cara pode vir cá, comprar e mandar pela transportadora, como é equipamento médico, mandar pela transportadora. Chegando em Cuiabá, ele foi enquadrado no artigo 4º da 398 e tal, sobre venda não presencial. Falei com nosso amigo Ronan, mas eu ainda fiquei assim por elucidar alguns pontos, porque eu não concordei bem a priori com esse negócio. Estou querendo buscar subsídio até para informar para o camarada, porque na verdade ele está querendo que eu saiba a legislação dos 27 estados do Brasil e atualizado. Aí eu falei para ele, meu amigo, eu vou para a roça que é mais fácil, é bem mais tranquilo. Deixa eu te perguntar aí, esse cliente aí, ele tinha só CNPJ ou ele tinha inscrição estadual? Não, é a sociedade, você fala que é adquirente, né? Sociedade de Beneficência Poconeana. Pois é, mas ele tinha inscrição estadual? Não. Porque quando você... Eu acredito que não. Esse problema surgiu com o Adair, depois eu pedi para ele explicar um pouquinho, porque existe o protocolo 21, né, Adair? O protocolo 21, ele prevê
o diferencial de alíquota quando você vende para consumidor final. Quando você vende para consumidor, para uso e consumo de empresas que têm a inscrição, você não está sujeito ao diferencial, porque ele tem inscrição no estado dele, ele vai se encarregar de fazer a diferencial e recolher. Porém, quando você vende para empresas ou consumidor final ou que não tem a inscrição estadual, você tem que emitir a GNRE do diferencial de alíquota do estado remetente para o estado de destino, e a guia GNRE tem que acompanhar a nota fiscal, sob pena de ser apreendida em imposto fiscal ou em barreiras fiscal. Mas nesse caso, é todo o estado ou só o estado de Mato Grosso? Todos os estados. O convênio, o protocolo 21 é nacional. Quando ele... Hã? CFOP? Não. É venda para consumidor final. Você vai emitir a nota fiscal eletrônica, ok? E se ela tiver inscrição, ele vai, como ele é inscrito no estado de origem, ele se encarrega de fazer a guia do diferencial de alíquota. Como ele não é inscrito lá, você é corresponsável pela obrigação do diferencial de alíquota. Então você vai recolher para o estado de origem o diferencial de alíquota. Então, em todos os estados é assim, por esse protocolo 21? Todos os estados. Porque nós nunca tínhamos tido problema. problema. É de maio agora, o protocolo 21. Não, pois é, de maio, né? De maio para cá. Pois é, eu até achei interessante que a lei foi elaborada em dia 11. Quer comentar aí, Daí? Pega aí. Dia 11 para vigorar a partir do dia 1º. Você é campeão. Pois, fala aí no microfone para nós, os internautas. Você já fez tudo aí praticamente. O que eu tive foi um cliente que adquiriu de São Paulo, né? Correto. Ele não faz parte desse protocolo, São Paulo, que o estado de origem, não faz parte desse protocolo 21. Mas o próprio protocolo diz que mesmo não fazendo parte, ele é obrigado a cumprir esse protocolo. E além do protocolo 21, se não me engano, o estado de Goiás também decretou, me parece que o decreto 7.303, parece que é por aí, final de abril. Também fala sobre esse assunto, quase igual ao protocolo 21. O protocolo 21, na realidade, é o que o Adair colocou aqui. Mesmo você não sendo conveniado com o protocolo, você fica obrigada a praticar a mesma atitude, a mesma determinação do protocolo. No caso, igual, por exemplo, lá, é porque você vinha no estado de Goiás e comprava e viajava com a mercadoria e às vezes, como você não tinha inscrição, você pagava, vamos supor, o estado de Goiás, o estado de Goiás às vezes vendia para você a 17, mas você entrava no outro estado, o estado que você entrou levou prejuízo. Mas até as empresas do Simples enquadram nisso aí também? Até as empresas do Simples. Então porque as empresas do Simples, quando compram fora do estado, ela não tem um diferencial de alíquota. A mesma coisa. Dá uma lidinha no protocolo 21. Ele é de maio de 2011. Pode falar, Fábio. Bem, na época que antecedeu esse protocolo, né, a Cefaz soltou a seguinte divulgação. Goiás é um dos 18 estados que assinaram na reunião do CONFAS, no Rio de Janeiro, o protocolo estabelecendo a divisão do ICMS das compras feitas pela internet. É isso aí? As compras online? Ela está incidida a compra não presencial e a venda para consumidor final fora do estado. Sei, no caso aqui, feitas pela internet entre estados de origem e destino da mercadoria. O valor das alíquotas cobradas foi alterado. O valor das alíquotas cobradas não foi alterado. Continua sendo 7% ou 12%, dependendo do estado. O ICMS de compras online era normalmente pago ao estado onde está o centro de distribuição das lojas, São Paulo e Rio, em vez de ser repartido entre os estados de destino da mercadoria. Com o protocolo, os estados irão repartir entre si as receitas de ICMS. São Paulo e Rio não aderiram ao protocolo, como foi falado.
que deve ser publicado no Diário Oficial da União em 15 dias. O fisco vai cobrar a partir do imposto que passa a pertencer ao Estado na chegada das mercadorias pelos Correios e aeroportos, possivelmente no próximo mês, que aí foi quando passou a vigorar. Né? O Fábio já colocou lá, menos Rio de Janeiro e São Paulo, parece. 18 estados, né? O Ronan está com a lista aí, ó, dos 18 estados. Então ainda falta... Tá. Mas é justamente você vê coisas chegar pelo correio e a Secretaria de Fazenda, quando você vai lá buscar no correio, tem um imposto para pagar. Senão você não retira a mercadoria. Justamente essa questão. É porque se não vinha acompanhado da nota fiscal na GNRE, aí já você está sujeito à punição, à penalidade, né? À multa. Porque você não praticou o ato legal no momento. Então você já está sujeito. Não, geralmente é o adquirente que paga. Só que o remetente tem a obrigação de avisar o comprador, emitir a GNRE e cobrar dele ou na boleta, ou um cheque pré-datado, um cheque à vista. Você não vai ficar com prejuízo, porque a obrigação é de quem comprou. Porém, você tem a responsabilidade de avisá-lo e emitir a GNRE recolhendo para o estado de origem. Se você não fez isso, a hora que a mercadoria é de destino, se você não fez, a hora que chegar lá, a mercadoria ou não vai passar na barra, a hora que você receber no correio ou via entrega malote, alguma coisa, o pessoal do fisco vai cobrar. Aí vai cobrar com multa, né? Okay? O Endo parece que achou o caminho da pedra aqui, ó. Ao choque. Bem, colegas, foi tratado na reunião passada a questão da situação da empresa que ia nascer a partir de 1º de julho, né? Que eu tinha falado que as empresas do Simples também estariam obrigadas. O Eudes corrigiu, falou que não, né, Eudes? Mas eu tive no Estado, o entendimento do Estado é que ele iria obrigar quem nascesse no Simples Nacional, a partir de 1º de julho agora, já a fazer o Simples AFD. Né? E eu questionei o porquê. Eles falaram que o porquê é que ela nasce da entrada no Estado, né? Às vezes demora 2, 3 meses para chegar à conclusão do reconhecimento de Simples Nacional na Receita Federal. Né? E eles estavam querendo, insistindo e queriam exigir isso aí. Né? Eu voltei no sindicato, peguei a legislação, tem aqui a resolução 4 de 2007, que ela fala o seguinte, no artigo 7º, no caso de início de atividade da ME ou EPP, no ano calendário de opção, deverá ser observado o seguinte, né? Aí tem aqui no inciso... Espera lá. No inciso 5, a opção produzirá efeitos para as empresas com data de abertura constante do CNPJ a partir de 1º de janeiro de 2009, né? A data de início de atividade. Então, independente dela ser constituída em janeiro, ou melhor, janeiro não, porque janeiro já é início de ano, mas ela começou lá em fevereiro, fez o CNPJ, fez a inscrição no Estado, mas teve o último deferimento, até completar 180 dias do CNPJ, né? E fez a opção do Simples até 10 dias, até 30 dias depois do deferimento, ela entrou no Simples Nacional, os efeitos retroagem para o início de atividade. Então não tem sentido o Estado querer multar e obrigar quem está no Simples Nacional a, nos primeiros meses, fazer a escrituração fiscal digital. Ele disse que está correto, está certinho. Eu digo, então uma lei estadual não pode sobrepor uma lei federal. Eu disse, não, então tudo bem, então nós vamos rever isso aqui, né? E a tendência é que eles não vão mudar o pensamento deles, porque estavam, até a semana passada, até hoje, eles estavam achando, mais ou menos com o entendimento de que iriam cobrar. Ô Fábio, né? Nessa situação aí... Foi. Nessa situação é o seguinte, o contador tem que tomar cuidado se ele não conseguir incluir... Aí porque é o seguinte, quando você faz a opção pelo Simples Nacional, ela retroage a data da abertura do CNPJ. Então, tudo aquilo que foi gerado por não ser do Simples Nacional, isso cai por terra, porque ela é do Simples Nacional a partir daquela data. Tem uma opção de defesa aí.
Pois é, porque o entendimento deles é que eles iriam exigir. E eu mostrei a legislação e falei isso, olha, não pode porque a lei estadual não pode sobrepor a lei complementar. Né? Ele disse, não, então nós vamos rever isso aqui, não vamos cobrar. Mas o entendimento deles até então era que eles iriam cobrar. A outra coisa que eu também consultei lá é o seguinte, também com relação à estruturação fiscal digital, começou em 1º de julho, né? Vem a questão, lá no artigo 44, se eu não me engano, é da IN 389 ou 396, depois eu vou dar uma olhada aqui, ela fala o seguinte, as empresas que, a partir de 1º de julho, passaram a estar obrigadas à estruturação fiscal digital, têm 30 dias para fazer a escrituração dos livros fiscais até 30 de junho, que foram feitos de janeiro até 30 de julho pelo CEPD. E quais são esses livros? Todos os livros que a FD substituiu. Dentre o livro que a FD substituiu está o livro de inventário. E eu fiquei em dúvida, será que eu vou ter que fazer o inventário de janeiro a 30 de junho? Né? E estive lá no estado e eles me falaram o seguinte, não precisa, porque você vai fazer o inventário já no final do ano pelo FD. Mas quem está com autopeças, quem está com substituição tributária, bebidas quentes, né, que teve que fazer o inventário, levantar o inventário, vai ter que fazer isso no livro e autenticar esse livro. Até o livro que vai de janeiro a 30 de julho. Porque você teve um inventário nesse período aí, que foi o de substituição tributária. Mas não é o inventário levantado em 31 de maio, não, né? É, o de 31 de maio. Pois é, vai ter que fazer o livro dele? Isso. Mas vi informação do Agostinho, de outros aqui, que não seria necessário? Eu falei com o Carlos Guzmão, que é o chefe dessa área de escrituração fiscal digital, lá da Secretaria da Fazenda. Né? Então nós teríamos que rever aí para os internautas, para nossos colegas aqui, que a primeira informação que se passou foi que fazeria um ofício, juntamente com a guia de recolhimento. Continua aquela obrigatoriedade. Ali atende o anexo 8º da substituição tributária, né? Atende. Mas nós estamos tratando aqui da questão da mudança de sistema. Sistema que está lá no artigo 44, que fala que quando você sair do CEPD para a situação fiscal digital, você tem que encadernar os livros, né? E autenticar. De janeiro a 30 de junho. E dentro desses livros que a FD substitui, tem o inventário. Mas o expédio fiscal ele já surgiu justamente para eliminar livros. Eliminar livros, mas ele, justamente de 1º de julho... E você, quando inicia no expédio fiscal, imediatamente você tem que levantar o estoque para inserir na contagem do estoque para o expédio. Não. Porque você tem... Não. Se você não inseriu o estoque inicial no expédio fiscal, como você vai controlar estoque futuro? Tem como. Por isso que eu pensei eu pensei que eles iriam obrigar você a fazer o inventário em 30 de junho. Mas eles falaram que não. Mas tem que ser obrigado. Se não porque obrigar, lá no expédio fiscal deve ter uma rotina lá que você informa o de janeiro a 30 de junho. Fábio, o expédio fiscal para esse ano é só uma experimentação, gente. Não vai haver controle esse ano, não. A partir, assim como que foi o Sinteg em 2003, eles começaram a autuar somente a partir de 2005. Esse ano vai ser, porque aqui está falando, não tem controle. Nenhum programa está controlando nada, certo? Então não se preocupe com isso não, para esse ano, certo? Para esse